seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós discutimos as estratégias de como se tornar uma referência profissional e alavancar a carreira. Como se tornar uma referência profissional e alavancar a carreira. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Giancarlo Kohler e o tema de hoje é o básico que funciona da liderança. O básico que funciona da liderança. E aí, estamos aqui com duas câmeras, tanto ao vivo no YouTube quanto no Instagram. Eu sempre gosto de começar, quando a gente fala de liderança, você sabe qual é o básico da liderança? Quando fala a palavra liderança, geralmente assustam muitas pessoas. Porque nós criamos alguns dogmas quando a gente fala de liderança. Então, eu defendo que liderança não é cargo. Liderança é um comportamento. Liderança é uma forma de sentir. Vai muito além de você ter um cargo, por exemplo, de líder. Você vai entender isso aí durante a nossa live de hoje. Então, liderança é um comportamento. E sabe qual é a grande boa notícia disso? Ela é treinável. Você consegue desenvolver liderança. Você consegue potencializar a sua liderança. Tem pessoas que eu encontro na rua e falam, eu não nasci para ser líder. Tem pessoas que eu cruzei durante a minha jornada corporativa que, eu não tenho perfil para isso. Se tiver uma oportunidade eu não consigo. Então, durante muito tempo nós criamos dogmas sobre liderança. Então a gente sempre quando fala liderança já vem na nossa cabeça cargo. Ser promovido a um cargo de liderança e vou ter que gerenciar pessoas e vou ter que, e vou ter que, e vou ter que. E a gente se equivocou. Precisamos primeiro clarear esse sentimento. Então a primeira coisa, liderança não é cargo. Liderança é comportamento. É pertencimento, é sentimento. Vai muito além de você ter um cargo de liderança, que você precisa exercer a sua liderança. Maravilha? Esse é o primeiro passo para a gente começar a nossa live de hoje. E é uma coisa incrível que essa experiência de liderança, de ter cargo, de sentimento, foi... Uma vez eu tive um diretor, passei por um diretor que ele defendia a seguinte visão. Jean, um grande líder, uma pessoa que se prepara para ter um cargo de liderança, ela já tem o sentimento de liderança. Ela já se sente líder. Ela já age como um líder, antes mesmo de ter. Então, para pensar a seguinte forma de raciocínio. Se eu sou líder, eu faço atribuições de liderança, depois vai vir o meu cargo de liderança. Eu posso ter um cargo de liderança. Então, ser, fazer e ter. Ser, fazer e ter. E não primeiro eu ter um cargo de liderança, precisar liderar pessoas, inspirar pessoas, e eu ainda não faço nada de liderança e não sou. Então, levem isso para a vida de vocês. Liderança não é cargo. Seja líder. Seja líder. E eu não estou falando aqui só do mundo corporativo. É liderança na sua casa, liderança no seu relacionamento, liderança na sua sociedade, no seu condomínio, liderança na empresa. A liderança ela vai além desse dogma, vou usar a palavra dogma, que foi criado em relação a cargo. Eu preciso ser um político para liderar a minha cidade, eu preciso ser prefeito para fazer grandes obras na minha cidade, eu preciso ser um vereador para ser um líder. Não, você pode liderar grupos e buscar o que essas pessoas também têm condições de fazer. Então, liderança não tem nada a ver com cargo. Esse é o nosso primeiro ponto. E aí as pessoas me perguntam, mas afinal, Jean, o que é liderança para você? Olha, se você sair da live aqui agora, ou você depois de assistir essa live, e você pesquisar em qualquer buscador na internet, vão ter milhares e milhares de definições de liderança. Milhares de definições de liderança de diversos autores. Então, eu não vou entrar aqui em algum autor específico, eu vou entrar no meu sentimento de liderança. Liderança, para mim, é a arte de inspirar, motivar e engajar pessoas
para um objetivo comum. Liderança, para mim, é uma arte de inspirar, motivar e engajar pessoas para um objetivo comum. Então você precisa inspirar, motivar as pessoas, fazer elas engajarem num projeto para a gente seguir adiante. Então, um bom líder inspira pessoas, motiva pessoas, engaja pessoas para uma direção única, para um propósito comum. E isso, para mim, é liderança. E o líder nesse papel é a fonte de inspiração desse grupo. É a pessoa referência. É a pessoa que o grupo, quando se sente desanimado, olha para o líder e consegue entusiasmo. É a pessoa que consegue acender a chama das pessoas. É a pessoa que consegue despertar nas pessoas o melhor. Então, se o termo liderança é a arte de inspirar, motivar e engajar pessoas para um objetivo comum, o líder é o responsável por esse movimento. É um movimento. Você percebe que em nenhum momento a gente falou de cargo aqui. Em nenhum momento aqui eu falei de supervisão, de gerente, de diretor, de executivo, de presidente, de CEO, de CIO. Não falei nada de cargo aqui. Eu falei de sentimento. É uma arte, é uma habilidade que você pode desenvolver de inspirar as pessoas, motivar as pessoas, engajar as pessoas para um propósito, para um objetivo. Como é que você lidera numa empresa? A empresa dá para o líder ou para um colaborador uma tarefa, um objetivo. Ou se você quer buscar um objetivo comum para as pessoas, como é que você faz isso dentro da empresa? Você precisa inspirar as pessoas. Você precisa mostrar que aquele caminho é um caminho bom. As pessoas precisam acreditar em você. Como é que você engaja as pessoas? Como é que esses movimentos, por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo aqui de movimento de internet. Como é que esses movimentos de internet, de desafios, de emagrecimento, 21 dias, é uma pessoa que usa de habilidade de liderança para inspirar pessoas a perder peso, para motivar as pessoas a perder peso, por que elas têm que perder peso e engajá-las num projeto de um propósito comum, que é todas aquelas pessoas perderem peso. Isso é um exemplo de liderança. Um exemplo de liderança que você tem no seu condomínio, né? Além do síndico que exerce cargo de liderança, por exemplo, aqui no meu prédio existem várias pessoas que fazem o sentimento, o papel, desempenham o comportamento de um líder. Então, primeira coisa, comportamento, liderança não é cargo, é comportamento. O segundo, o que é liderança, Jean? Liderança é uma arte, uma habilidade, uma competência que pode ser desenvolvida para inspirar, engajar e motivar pessoas para um propósito comum. E aí, quando a gente fala o que é liderança, eu gosto de trazer à tona o que não é liderança. O que não é liderança, então, Jean? Olha, liderança não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com idade, com cabelos grisalhos, né? Com aquela experiência de vida que as pessoas falam, não, você vai se tornar um líder quando você tiver 40 anos ou 20 anos de experiência aqui na empresa. Liderança é comportamento. Eu conheço muitos líderes jovens, conheço muitos líderes também com experiência de idade, sim, mas liderança não se relaciona com idade e nem cabelos grisalhos, por exemplo. Liderança não tem nada a ver com título, diplomas. Liderança não tem nada a ver com aquilo que geralmente está atrás, né, das coisas das pessoas. Ah, eu tenho uma faculdade, eu tenho 2 pós-graduações, eu tenho cursos internacionais. Liderança não se relaciona com isso. Liderança é um sentimento. Liderança é um comportamento. Vai muito além dos diplomas. Vai muito além dos cursos. Vai muito além de tudo aquilo que muitas pessoas vendem como liderança. Vai muito além daqueles quadrinhos bonitos que ficam atrás, às vezes, nas pessoas, nos escritórios, nas empresas. Liderança é sentimento. Liderança é um comportamento. Lembre-se sempre disso. Liderança não tem a ver com titulações, com diplomas e coisas desse sentido. Liderança não tem a ver com atributos pessoais. Jean, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que tem pessoas que julgam
Ah, aquela pessoa ali, olha só, olha como ela comunica bem, ela é extrovertida, então ela é uma ótima líder. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Liderança não tem nada a ver com atributos pessoais. Você pode sim utilizar de atributos pessoais na liderança para inspirar, engajar e motivar pessoas. Mas isso não correlaciona se a pessoa vai ser um ótimo líder, não vai ser um líder, é líder ou não é. É comportamento. Não significa que a pessoa fala bem, né? É uma pessoa extrovertida, que ela é uma líder. Que ela inspira, motiva, engaja pessoas para um propósito comum. Não relaciona. Liderança não é gestão. Nossa, Jean, mas como assim liderança não é gestão? Não, liderança não é gestão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Liderança e gestão, elas podem caminhar juntos. Liderança cuida de pessoas, gestão cuida de números, resultados. É diferente. Então tu está me dizendo que são dois cargos diferentes? Pode ser. Um gerente então precisa ser gerente e líder? Sim. Eu conheci muitos gerentes que só eram gerentes. Tratavam pessoas só como números. Eles eram só gerentes. Agora conheci gerentes que também eram líderes e tratavam as pessoas individualizadas, entendiam as motivações individuais e também buscavam resultados. Então sim, liderança é uma coisa, gerência é outra. Liderança é pessoas, gestão é número, gestão é ferramenta, gestão é metodologia, liderança é pessoas. Liderança é motivar, engajar e inspirar as pessoas. Leve isso para você. Então, liderança não é gestão. Liderança é liderança, gestão é gestão. Leve isso para você. E aí, quais são os princípios chaves da liderança? Se você me perguntasse hoje, Jean, o que hoje um líder, né, quais são os princípios chaves? Olha, são muitos, são inúmeros. Eu vou citar alguns aqui para você. Mas existem inúmeros comportamentos e habilidades por baixo do guarda-chuva do comportamento da liderança. O primeiro deles é autoconhecimento. O primeiro passo para você exercer o comportamento, você sentir, você ser líder, é você buscar se conhecer. Por quê, Jean? Conhecimento gera entender como lidar com você mesmo. Conhecimento, você começa a entender as suas habilidades e potencialidades com autoconhecimento. Você começa a entender os seus desafios, os seus pontos cegos, o que você não é bom. E está tudo bem você correr atrás disso. Você saber o que você não é bom faz parte da sua vida. Às vezes a gente fica buscando ser bom em tudo e a gente não é bom em tudo. A gente tem sim talentos naturais e aptidões naturais poderosas para seguir uma vida abundante aqui nesses talentos naturais. Imagina que você tem um atacante e ele é um bom atacante de futebol e você vai colocar ele no gol. Ele pode jogar no gol, mas ele não tem talento para aquilo. Talvez ele não vai ser um ótimo goleiro. Vai ser um ruim, médio. E olhe lá. Então está tudo bem você saber lidar com você mesmo, identificar suas emoções, saber as suas potencialidades, saber os seus desafios. Autoconhecimento. O segundo passo é você sair do eu. Liderança é comportamento, não é cargo. É sentimento. É você pensar coletivo, no todo, no sistêmico. Liderança é você pensar no todo. Quando você lidera uma família, você pensa na sua família. Quando você lidera uma empresa, você pensa na empresa, não só nas suas aptidões, nos seus sentimentos. Decisões de líderes às vezes não são próprias, são para o todo. Decisões de grandes líderes na humanidade não foi para ele, foi para o todo. Se você começar a buscar grandes líderes da humanidade, você vai começar a entender que liderança não foi para o bem dele muitas vezes, só para o interesse dele, foi para o bem do todo. Então eu saio do eu tenho um pensamento sistêmico. Isso é liderança. Outro ponto importante, congruência. Líder precisa falar e fazer. Líder, ele pratica o que ele faz.
O líder pratica o que ele faz, ele é congruente com o sentimento dele. Ele não fala algo e depois ele fica dolorido porque ele não faz aquilo que ele falou. Se ele inspira as pessoas, se ele motiva, se ele engaja as pessoas, um grupo de pessoas à ação, ele precisa ser essa fonte de inspiração. E essa inspiração, já diz a palavra inspirar. Eu inspiro as atitudes e comportamentos de um líder. Eu inspiro aquelas características. Eu quero para mim aquelas características. Inspiração é isso. É você inspirar pessoas da vida, da energia. Já pensou se você vai lá numa palestra de saúde, por exemplo, fala que usar drogas não é legal, não é bacana, tal, e daqui a pouco as pessoas te veem usando drogas? Congruência. Não bate. Não fecha. Isso é liderança. Congruência. O que eu falo, eu sinto, eu escuto. Está no meu peito. Isso é liderança. Eu falo, eu sinto, eu escuto, eu penso. Sentimento. Tem nada a ver com cargo. Todo mundo que está aqui nessa live, todo mundo que vai ver esse vídeo depois, pode ser líder, pode se tornar um incrível líder. E eu volto a falar, não estou falando de cargo. Outro ponto importante, respeito, ética, moralidade, lealdade. Respeito, ética, moralidade, lealdade. Você não precisa passar por cima de ninguém para se tornar um grande líder, para inspirar as pessoas, para ser uma referência profissional, para alavancar a sua carreira. Você não precisa sair desrespeitando as pessoas, sendo antiético na empresa, falando mal das pessoas. Você não precisa disso para se tornar o líder da sua vida, ser uma referência profissional, crescer na sua carreira, se tornar uma referência na sua carreira. Você precisa desrespeitar as pessoas, ser antiético, imoral, falar mal das pessoas, puxar o tapete das pessoas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu falo bem das pessoas, eu motivo as pessoas, eu inspiro as pessoas. Eu trago pessoas para o meu lado, eu ajudo pessoas a crescerem. Sai do eu. Sai do eu. Você vai entender quando você sair do pensamento egocêntrico, egoísta, e você ir para o sentimento coletivo. A sua vida muda. Isso é liderança. Quando você começa a pensar na empresa, quando você começa a pensar no seu setor, quando você começa a pensar nas pessoas que estão ao seu redor, você começa a liderar. Líderes correm risco, correr risco, gente. Se você quer ter esse sentimento, despertar esse sentimento, pagar o preço de usar do comportamento da liderança para se tornar uma referência na sua vida, alavancar a sua carreira, você precisa correr riscos. E correr risco aqui é a permissão de errar. É a permissão de se frustrar. É a coragem de você chegar em casa num dia difícil e reconhecer os seus erros. E de errar com a sua família, com uma decisão, por exemplo, de errar na empresa, de fazer a empresa ter um prejuízo com uma decisão que você tomou, de fazer a sua equipe ficar chateada com você com uma decisão que você tomou. Assim você se torna um líder forte, vigoroso, que não com que qualquer soprada cai, desiste. Eu quero que você crie essa musculatura. A partir de hoje, 5 dias, até sexta-feira, criar essa musculatura de liderança. Hoje nós temos uma geração difícil, emocionalmente difícil, que não consegue olhar no olho e dar um feedback, um ponto de melhoria, tanto no relacionamento quanto no colaborador, na sociedade. Você vê um vizinho fazendo alguma coisa errada, você não fala. Você faz parte desse movimento ruim. O meu objetivo aqui no Instagram, o meu objetivo aqui é te tornar uma referência forte. Construir solidez na tua base profissional. Fazer você entender que não é qualquer sopro, qualquer coisa que vai te derrubar. Percebe a diferença? Não adianta ficar vendo videozinho no YouTube, ficar aqui na live, ficar comprando 30 livros e ler 30 livros e não ter o sentimento, não ter a permissão de errar, não desfrutar da experiência da liderança. Você vai errar. Sabe por que você vai errar? Porque você é um ser humano, assim como eu. Assim como eu errei, eu erro até hoje, todos os dias. E está tudo bem.
Eu reconheço isso. Eu busco melhorar todos os dias. Que é o pensamento da antifragilidade. Eu saio de um ponto A para um ponto B melhor. Eu entendo que os erros que eu cometi me trouxeram benefícios. Me trouxeram sentimentos de certezas, cara. Talvez não é mais por esse caminho. E aí eu começo a trabalhar comportamento da antifragilidade. E aí nós vemos hoje milhares de pessoas desanimadas querendo ir embora da empresa por causa do líder. Milhares e milhares de pessoas, centenas de pessoas que já passaram por mim, já desabafaram muito sobre, meu Deus, lá na empresa não dá mais, eu não aguento mais, eu vivo com medo, existe uma pressão desnecessária, existe algo que, sabe, liderança. E eu reforço aqui que não tem nada a ver com cargo, não tem nada a ver com cargo. Então líderes também têm mentalidade forte, buscam se desenvolver, buscam estar à disposição, buscam estar disponíveis para o crescimento. Ah, Jean, o que é crescimento? As pessoas às vezes me questionam. Cara, crescimento é você buscar algo que você não sabe, que você não domina. É você passar por uma situação que você não está acostumado a fazer. Experimenta olhar no olho da sua esposa hoje, da sua noiva, do seu esposo, do seu namorado, da sua namorada, do seu melhor amigo e dá um feedback genuíno, de coração, que vem lá da alma. Isso é crescer. Isso é crescer. As pessoas não fazem isso. É preferível deixar de lado, levar um relacionamento ruim, deixar a empresa, né, levar com a barriga as coisas que estão acontecendo na empresa. Colaboradores desmotivados, está tudo bem, é só ir lá e contratar outro. É como parafuso, né? Tira e coloca outro. Vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Líderes sabem ouvir. Na essência, princípios da liderança, saber ouvir. Dale Carnegie fala que saber ouvir é uma das maiores qualidades de um líder. Uma das maiores. Ouvir genuinamente. E não esperar a hora de falar. E você cumprir um protocolo quando alguém está falando algo com você. Eu conheço muitas pessoas que cumprem protocolos ao estar com alguém na frente dela. Ela não está ouvindo, ela está esperando a hora de falar. Ela não está ouvindo, ela está esperando a hora de falar. Conheço muitas pessoas que usam desse comportamento. Saiba ouvir as pessoas. Dê o seu tempo. A tua moeda de troca mais cara do mundo. O teu tempo para ouvir as pessoas. Isso é liderança. Confiam nas pessoas, sabem delegar. Se você quer liderar na empresa, se você quer buscar desenvolver a sua liderança, confie nas pessoas. De coração, eu acredito muito nas pessoas. Eu acredito demais no desenvolvimento das pessoas. Eu quebro o paradigma de que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Direita sim, cara. As pessoas mudam, as pessoas podem mudar. As pessoas podem se tornar uma referência no que elas fazem. E não ser apenas mais um. E não fazer por fazer. Fazer por fazer. Se tornar uma referência. Uma pessoa que inspira outras pessoas. Que move outras pessoas. Leve isso para a sua vida. De coração. Você pode fazer isso. Você pode alavancar a sua carreira através de comportamentos de liderança. De verdade. Lembre-se disso. Trabalhar em equipe. Gente, líderes, pessoas que querem despertar isso, identificam as habilidades e comportamentos das pessoas. Um bom líder, ele consegue ter uma visão de identificação de habilidades, comportamentos,
para utilizar aquilo da melhor forma. Tem um documentário no Netflix que fala do Mourinho, e o Mourinho fala do Cristiano Ronaldo. E ele fala, teve um momento que ele fala do Cristiano Ronaldo que ele era uma referência, né? O Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores do mundo. E ele falou o quão desafiador foi chegar no time e liderar o Cristiano Ronaldo. E falar para ele aonde que ele deveria jogar. Não para ele, para o time. Ali eu que sei. Ali eu que sei a habilidade de liderança do Mourinho. O Cristiano Ronaldo não pode jogar para ele. O Cristiano Ronaldo tem que jogar para o time. Ele joga para ele, muitas vezes, com a habilidade, com o talento que ele tem, mas ao mesmo tempo ele serve o time. São poucos jogadores que têm essa habilidade. Então ele é uma pessoa que conseguiu colocar a pessoa certa no lugar certo. Conseguiu identificar talentos. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não sou um cara bom de números. Financeiro, Excel. De verdade, eu não quero ser bom nisso. Eu tenho um certo pavor disso. Eu faço o beabá. Eu delego as minhas coisas que eu tenho que fazer de Excel, muitas coisas, eu delego. Eu trabalho esse sentimento de liderança. Eu preciso desse momento para entender que liderança também é delegação. Então isso aí é muito importante. Outra coisa importante que um líder faz, características, reconhecimento e feedback. Líderes reconhecem e fazem as pessoas retornarem para a órbita para chegar no objetivo delas. Sabem dar um bom reconhecimento e um bom feedback. Líderes sabem dar um bom reconhecimento e um bom feedback. Sabem fazer isso de maneira genuína, verdadeira. Sabem fazer isso de uma maneira não ofensiva. Sabem fazer isso de uma maneira com estrutura. Sabem fazer isso de uma maneira com método. Reconhecimento e feedback é uma das armas mais poderosas da liderança. Armas que eu digo é a característica, o pilar. O reconhecimento e o feedback é um pilar muito importante da liderança. Reconhecer as pessoas no seu progresso, no seu pequeno progresso. Parabéns por isso, tal. Parabéns pela sua qualidade, parabéns pela entrega, parabéns. Sabe? Delegação. Olha, eu vi que você fez esse tipo de situação. Como seria se você fosse assim? Se você fizesse assado? Estão o tempo inteiro de olho na situação para a coisa não desandar. Para a coisa não desandar. Reconhecimento e feedback. Líderes desenvolvem a sua comunicação. Inspirar as pessoas, motivar, engajar. Tem tudo a ver com o que sai daqui, ó. Tem tudo a ver com os nossos movimentos. Tem tudo a ver com o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente comunica. Lembre-se disso. Tem tudo a ver com a nossa comunicação. Engajar, motivar e inspirar pessoas à ação, a um objetivo comum, tem tudo a ver com comunicação. Não perca a sua oportunidade de aprender, de desenvolver, de potencializar a sua comunicação. Uma coisa importante, uma analogia que eu vou fazer aqui de liderança para você. O líder, ele consegue criar um ambiente onde as pessoas possam se desenvolver. O líder, ele consegue criar um ambiente onde as pessoas possam se desenvolver. Então, é a mesma coisa que cozinhar o arroz. Vou usar essa analogia. Nós não cozinhamos o arroz. O arroz cozinha numa panela com água quente fervendo. Nós, como líderes, colocamos uma panela, água, o arroz dentro e ligamos o fogo. A temperatura daquele ambiente ali que faz o cozinhamento do arroz. Nós não vamos ali, cozinha arroz, vai lá, cozinha, cozinha. Não, nós preparamos o ambiente, panela, água, arroz, liga fogo, e aquele ambiente ali que a gente preparou, se você não cuidar, pode queimar. Se você desligar antes, fica duro. Então o líder, ele fica aqui, ó, de olho naquele ambiente, proporcionando o desenvolvimento, o cozinhamento das pessoas. Então é uma analogia, claro, para mostrar para você que você precisa, para liderar, criar um ambiente propício
para que as pessoas, a sua família, o seu setor, o ambiente onde você trabalha, seja leve, seja tranquilo, seja motivacional, seja inspiracional, seja de engajamento. Você tem essa habilidade. Nós temos essa habilidade de criar ambientes onde as pessoas possam se sentir mais à vontade, colocando todo o seu potencial. É isso aí, gente. Outra coisa importante, o líder, ele busca entender as suas motivações individuais. Jean, o que você quer falar? O que você quer dizer com isso? Tem uma frase do Cortella, que ele disse que ele foi numa empresa uma vez e o dono da empresa falou assim: Cortella, eu não sei mais o que fazer, cara. Eu trato todo mundo igual aqui e a minha empresa não vai pra frente, cara. E aí o Cortella falou assim: pronto, você já deu a resposta da consultoria. Se você trata todos iguais, tá aí já o teu grande problema. Poxa, mas espera aí, como assim? Se você trata todos iguais, está aí o grande problema. Você não identifica as motivações, inspirações individuais das pessoas. Então, se você trata todo mundo igual, você está falando... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, gente, é uma analogia. É a mesma coisa você ir num zoológico, né? Levar um cão e o cão começar a latir. O latido só vai fazer sentido para os cães ou para os lobos. Latido só faz sentido para cães e lobos. O cão não consegue se comunicar com todo mundo do zoológico. Certo? Então o que eu estou dizendo aqui é que sim, você consegue identificar motivações e formas de comunicação individualmente nas pessoas. Você consegue trabalhar isso. Você consegue identificar isso nas pessoas. Por autoconhecimento, por dinâmicas de grupo, em conversas individuais. Como lidar com as pessoas? Existem pessoas que são mais dominantes. Gostam de decisões mais rápidas. Existem pessoas que não gostam de decisões tão rápidas, gostam de pensar mais. Existem pessoas que gostam de estabilidade, outras que gostam de se arriscar mais. Existem pessoas mais tagarelas, que se expõem mais. Existem pessoas mais tímidas. Existem pessoas que gostam de mais detalhes nas informações, são mais cautelosas. Existem pessoas que não precisam de muito detalhe para agir. E aí? Como é que você vai falar com todo mundo igual se você tem uma pluralidade de pessoas que você vai conversar? Eu tenho certeza que você tem amigos, familiares que são diferentes uns dos outros. E está tudo bem. E você tem uma forma de lidar com essas pessoas de maneira diferente. Na minha família, por exemplo, eu lido com o meu irmão de uma maneira diferente que eu lido com o meu pai, que eu lido com a minha mãe. E está tudo bem, porque são comportamentos diferentes. Eu, como líder, como pertencimento, como comportamento, preciso saber as motivações. O meu irmão é um cara mais prático, mais beabá, chega ali, fala com ele, papum. Meu pai é um cara que já gosta de mais detalhes, tem que levar para ele números, evidências, papel de pão, escrever para ele, desenhar. Sabe? Não é a mesma conversa que eu tenho do meu irmão com o meu pai. Eu preciso entender isso. E isso é uma grande habilidade de um líder. Gente, líderes tornam caminhos difíceis em desafios prazerosos a se caminhar. Líderes tornam caminhos difíceis, líderes tornam caminhos difíceis em caminhos desafiadores e prazerosos. Eu gosto dessa frase, bate lá na alma. Então, liderança é transformar caminhos difíceis, que as pessoas têm dificuldade, que as pessoas estão com medo, que as pessoas estão angustiadas, em caminhos e desafios que motivam as pessoas a ser prazeroso, a ser gostoso, a ser legal, a ser útil, a pensar no todo, a crescer como equipe, como algo grande, sabe? Essa é uma das grandes aptidões da liderança, gente. E é importante questionar. Muitas pessoas perguntam: Jean, as pessoas nascem líderes ou elas se tornam líderes? As pessoas nascem líderes ou elas se tornam líderes? Olha, existem pessoas que obviamente já nascem com aquela característica DNA de pai e mãe, de toda aquela genética familiar de comunicação,
de energia, de engajamento, né? Já conseguem fazer isso, nunca fizeram nada em relação à liderança, e já tem esse espírito, esse pertencimento, esse comportamento. Sim, existem pessoas assim. Mas a maioria das pessoas hoje que se tornaram referência em liderança, autores, best-sellers, desenvolveram liderança como uma habilidade, como uma competência, como um comportamento. Desenvolveram liderança como um comportamento. Existem livros de grandes técnicos do esporte, vôlei, basquete, futebol, e eles falam isso, que é totalmente diferente a liderança deles no primeiro clube para o último clube ou para o encerramento da carreira. A liderança é um progresso. Você vai descobrindo o seu próprio método de liderar. Sabe, existe aquele tempero. Cara, feijão com arroz talvez tenha em todo lugar, mas cada um tem o seu tempero para fazer o feijão com arroz. Existe aquele que faz o arroz com alho e aquela cebolinha em cima. Existe aquele que coloca canela no feijão, que coloca um pau, né, o nome daquele tempero, folha de louro no feijão. E tudo isso, cada um tem o seu tempero. O prato é arroz com feijão, mas cada um tem o seu tempero, a sua forma de fazer, o seu método. Tem uns que fritam arroz antes de colocar água, tem uns que colocam água antes e deixam passar do tempo. Você vai encontrando a sua maneira de liderar. Então, isso é muito importante para você entender. Opa, gente, só um minutinho. Então, isso é muito importante para você entender todo esse todo, né? Então, hoje a gente falou, só para você entender, só para você recapitular, a gente falou sobre o primeiro passo: liderança não é cargo. Primeira coisa, né? O segundo passo é você entender que para você ter um dia, se você deseja um cargo de liderança, você precisa fazer e sentir o comportamento da liderança. Antes de ter as coisas, sinta as coisas. Já dizia alguns livros sobre mentalidade que se você deseja ter liberdade financeira, já sinta a liberdade financeira na sua alma. Seja rico, seja abundante e faça rotinas, tenha rotinas de pessoas abundantes, de pessoas que prosperam, para daí sim você ter bens materiais, realizar sonhos, viajar. Já dizem livros que esse é o caminho, é você sentir internamente, fazer rotinas e ter rotinas de alta performance para ter aquilo que você deseja. Então isso é muito importante. Falamos também sobre o conceito da liderança. Liderança é a arte, a habilidade, a competência de inspirar, engajar, motivar pessoas à ação. É a arte, é uma competência, uma habilidade de inspirar, motivar e engajar as pessoas por um objetivo comum. Eu saio do eu saio do egoísmo, eu saio do ego, eu penso no coletivo, eu penso no todo. Quando eu estou liderando a minha família, quando eu estou liderando na empresa, quando eu estou liderando uma sociedade, quando eu estou liderando um condomínio, eu saio do eu. Eu vou para o todo, para o holístico, para o pensamento sistêmico. E o líder é a fonte de inspiração. Líder é... Isso é liderança, você inspirar, você ter uma pessoa que você se inspira. Talvez o seu pai, a sua mãe, talvez um tio, talvez um familiar, talvez um grande ator, atriz, uma modelo, um coach, um psicólogo, um terapeuta, um empresário. Pode ser uma inspiração para você, ele te dá energia, ele não te deixa desistir, ele continua. Sabe? Líder é inspiração. Líder é inspiração. Entenda isso. Outro ponto que a gente comentou do que não é liderança. Falamos do que não é liderança. Liderança não tem nada a ver com idade, cabelos grisalhos. Tem nada a ver com isso. Liderança tem nada a ver com diploma, com cursos, né? com coisas lá atrás, com diploma, com certificações, enfim. Não. Liderança é comportamento. Liderança é sentimento.
Isso é liderança. Conheço gigantes líderes, grandes líderes, que não têm a 4ª série, que não tiveram oportunidade de estudo, mas desenvolveram o comportamento, entenderam o sentimento de líder e não tem nem a 4ª série. Se você buscar histórias inspiradoras aí na internet, você vai ver. Existem grandes líderes da humanidade que não tiveram nenhum diploma. Despertaram o seu comportamento de liderança. Despertaram a sua habilidade. Aprenderam a arte de liderar, engajar e inspirar pessoas. Acredite. Liderança não tem nada a ver com atributos pessoais. Porque a pessoa se comunica bem, então ela é uma líder incrível, ela vai ser uma líder incrível. Eu já vi RH falando isso pra mim. Não, Jean, aquela pessoa ali vai se tornar líder, porque olha só, ela fala bem, ela é extrovertida. Isso não é parâmetro. Não é parâmetro. Liderança não é atributos pessoais. É comportamento, é sentimento. E, gente, liderança não é gestão. Liderança é uma coisa, gestão é outra. Liderança é pessoas, gestão é números. Sim, um gerente precisa liderar e gerenciar. Eu já tive gerentes, só gestores, que só viam números. Terrível. Já tive gerentes que foram só líderes. Eles eram amados pela equipe e tal. Só que pecavam às vezes na gestão, números, entrega. Agora você tem que encontrar um equilíbrio, caso você um dia tenha um cargo de liderança. Porque quem chega nos resultados são as pessoas. Então a liderança vem antes. De nada adianta ter um painel bonito, com gráficos e tudo mais, e as pessoas te odiarem. As pessoas não aguentarem a sua presença. As pessoas não são engajadas com a tua entrega. As pessoas não respeitam o que você fala. Liderança e gestão é um equilíbrio. Quando você atingir o momento certo de você utilizar essas duas habilidades, aí você vai entender. Liderar e gerenciar. Gerenciar é número, é ferramenta, é metodologia. Liderança é pessoas. Liderança é pessoas. E aí, fechamos com os principais chaves da liderança. Então, gente, esteja conosco todos os dias às 11h30 da manhã. Eu vou estar aqui essa semana. Todos os dias às 11h30. Coloque um alarme no seu celular. Coloque um alarme no lembrete do Instagram, que eu vou publicar todo dia. Eu vou te lembrar. Todo dia às 11h30 eu vou estar batendo um papo aqui sobre liderança. Como te transformar numa referência profissional para alavancar a sua carreira. Eu quero te ajudar a se tornar uma referência profissional para você alavancar a sua carreira, realizar os teus sonhos, ser promovido, ter o reconhecimento que você merece, ajudar você a ganhar mais dinheiro, né, atingir os seus resultados financeiros através do seu trabalho, pelo que você faz, de maneira ética, de maneira legal, de maneira sólida, sem jeitinho, sabe? Sem passar na frente de ninguém, cara, não quero isso. Eu não quero isso. Se você deseja isso, pode sair da live, não precisa estar aqui. De verdade. Eu quero fazer isso da forma certa, eu quero te ajudar a se destacar na sua empresa. A você entender que existem momentos para você crescer como pessoa. Eu mesmo já fui uma pessoa frustrada. Por anos e anos eu vivi uma mediocridade. Por anos e anos eu vivi uma mediocridade na minha vida. Profissional, amorosa, familiar, saúde, mediocridade. Eu quero te mostrar que existem saídas através de um comportamento da liderança para você sair dessa. Para você se tornar uma pessoa referência na sua família, com seus amigos, sabe? As pessoas pedirem a sua ajuda, as pessoas olharem para você e falarem assim, puxa, me escuta, me ouve, sabe? De verdade. Você não precisa ser mais do que ninguém. Só comece devagar. Eu quero que você, de verdade, comece devagar. Comece devagar.